Isso aí. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa então sobre Filipenses. Vamos para mais um trechinho de Filipenses. E antes eu quero cantar uma música. Vocês já devem ter notado que eu gosto bastante das músicas do Palavra Antiga, do Marcos Almeida. Sempre, cada pouco é uma música diferente do Marcos Almeida que eu canto. Hoje eu quero cantar uma... Talvez não seja das mais tocadas assim, né? Tá chegando o som de violão aí, de guitarra? Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz. A paz. Dissolve o tempo, passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, longe não está. Longe, o amor não está. Longe não, o amor procura um lugar. Ele bate na porta do seu coração. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Na, la, 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoje tem guerra, amanhã também. Me preparo pro fronte, eu oro a paz. A paz, yeah. Dissolve o tempo, passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno, longe não está. Longe, o amor não está. Longe, o amor procura um lugar. Ele bate na porta do
É uma das minhas favoritas desse cara. Nos desafia a viver com esperança em meio a um ambiente que não nos desperta esperança, né? Num ambiente de guerra, né? Hoje tem guerra e amanhã também. E como é que eu me preparo para o front, né? Orando a paz. Vamos lá então. Filipenses. A gente está no capítulo 3 de Filipenses agora. Hoje a gente vai ler do verso 1 até o verso 16. Eu lendo aqui na Nova Versão Transformadora NVT. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós e não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, para que, se muito pensam ter motivos para confiar nos próximos esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas. Mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas essas coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso e que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então esse é o trecho que nós vamos trabalhar hoje, Filipenses 3, do verso 1 até o verso 16. Bom, recapitulando, carta aos Filipenses, escrita por Paulo e Timóteo, os dois assinam essa carta. Eles escreveram para a igreja que eles tinham plantado junto com Silas 13 anos mais ou menos antes dessa redação aqui, quando eles começaram com uma comerciante que vendia tecido tingido, um carcereiro que os havia colocado em prisão, né, e que estava morrendo de medo deles terem escapado quando a prisão toda caiu, e uma escrava que eles haviam libertado de um espírito de adivinhação. Esses 3 e seus familiares foram os que começaram essa igreja de Filipo. A cidade era uma colônia romana bastante importante ali na Macedônia, e a carta foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, mais ou menos 4 anos antes dele ser decapitado. Então, essas coisas talvez seja legal a gente ter em consideração toda a leitura que a gente fez, que a gente faz, para a gente entender quem foi que escreveu essa carta e em que momento, né? Como de costume, essa é uma carta que é uma carta pastoral, né? Então ela sai corrigindo algumas questões, informações que haviam chegado até Paulo, de coisas que estavam acontecendo ali na igreja de Filipe, problemas que os irmãos estavam tendo, tal. Então a carta é dirigida para a correção desses problemas, e os principais temas que ele vai abordar
ela é chamada de carta da alegria, né? Porque ele bate muito nessa tecla, alegrem-se, alegrem-se. Mas tem alguns temas principais que ele vai abordar dentro dessa carta. O primeiro é a separação entre a igreja e os poderes seculares, né? Igreja não se mistura com o governo. Basicamente isso ele vai dizer durante a carta toda. A boa convivência e a plena alegria do Senhor, tanto com os de dentro quanto com os de fora. E tudo isso num ambiente de perseguição, que era o que eles estavam vivendo naquele momento. Quando a gente fala, eu ouço às vezes o pessoal falar assim, quando vier a perseguição, eu não duvido que vá haver perseguição, tá? Inclusive no Brasil. Mas o que esses irmãos passaram ali já foi uma grande perseguição. Eu duvido muito que a perseguição vai alcançar níveis piores do que alcançou nessa época, quando pessoas eram cerradas ao meio, incendiadas para servirem de tocha para iluminar jardim de imperador, né? Eu não consigo vislumbrar algo similar acontecendo no nosso tempo hoje, pelo menos no nosso tempo hoje. Não sei no futuro, né? O que pode nos aguardar. Mas o que fizeram com os nossos irmãos ali nos primeiros séculos era uma barbárie, né? E convidar essas pessoas a se alegrar parece absurdo, né? Mas é isso que Paulo está fazendo aqui nessa carta toda. Começando logo no primeiro texto, né? No primeiro versículo desse texto, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, né? Ele já começa falando disso que a gente está dizendo aqui. É uma carta, é um convite à alegria, né? O principal tema que você vai encontrar nela é esse, é um convite à alegria. Eu separei alguns trechinhos, por exemplo, no próximo capítulo, 4:4, ele vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, alegrem-se. 2:18 vai dizer: sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Capítulo 1, verso 4 diz: sempre que eu oro, peço por todos vocês com alegria. Filipenses 1:18 vai dizer: mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra, e continuarei a me alegrar. Filipenses 2:17: contudo eu me alegrarei, mesmo que seja para perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. A gente leu esse texto algumas semanas atrás, né? Filipenses 1:25: ciente disso eu estou certo de que continuarei vivo para ajudar vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. Filipenses 2:2: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros e amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Filipenses 3:3, a gente acabou de ler: pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos verdadeiros circuncidados e alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Filipenses 2:28 diz: por isso estou ainda mais ansioso em enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Ele está falando daqueles dois irmãos que Paulo queria enviar para visitá-los, né? A gente leu na semana passada esse trecho. Esses são alguns, tá? Tem outros textos que falam de alegria dentro da carta aos Filipenses. Eu só citei metade, mais ou menos, deles aqui. E o que significa nesse contexto aqui dizer alegre-se, né? Sai dando risada à toa, mesmo quando tá tudo acontecendo de errado, tá tudo de ponta cabeça, né? Sai rindo aí. Não é só sobre dar risada, não é só sobre dar um sorriso, mas é sobre viver. Quando Paulo diz alegrem-se ou regozijem-se, algumas versões mais antigas vão dizer regozijem-se, né? Ele está dizendo deleite-se no Senhor. Descanse no Senhor. Viva no Senhor. Aproveite a vida no Senhor, na alegria do Senhor. Ele está nos chamando a atenção para não permitir que as intempéries, as dificuldades que nós passamos, tire de nós o deleite de estar na presença do Senhor, de nos alegrar no Senhor. Não é simplesmente estar satisfeito, feliz, mas estar satisfeito no Senhor. Essa é uma diferença que o Antônio Carlos vai fazer nesse livro aqui. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que
não é um convite só à alegria, não é um convite só a estar feliz e satisfeito, mas é um convite que Paulo está fazendo a nos alegrarmos no Senhor, e isso faz toda a diferença. Porque tem duas coisas que parecem não ter conexão, mas se a gente analisar com um pouquinho de cuidado, a gente vai perceber. Eu creio que Deus tem todo o poder, que toda a autoridade está nas mãos dele. Esse é um ponto. Eu creio que Deus me ama. Esse é um outro ponto. Esses dois pontos, se esses dois pontos convergirem, Deus tem todo o poder e me ama. O que é que eu tenho que ter medo? Certo? Entende? Essa é a lógica que Paulo está trazendo aqui. Deus tem todo o poder. Ele é a autoridade superior. É dele que sai o sim e o não. É ele quem diz amém. E ao mesmo tempo, ele é o Deus que se preocupa comigo. A mensagem e a missão na qual eu estou envolvido, Paulo está dizendo isso aqui, é a missão dele, não é minha. Né? Paulo estava preso por causa do quê? Por causa do que ele falava? Não, por causa da missão de Deus. Né? Então, se o Deus que tem todo o poder é o mesmo Deus que me ama, eu não tenho motivo para ter medo. Eu estou diante de situações tribulosas, diante de circunstâncias ruins, mas eu descanso nessa verdade, eu descanso nele. Descanso ciente de que aquele que tem todo o poder é o mesmo que me chama de filho. Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade na mão é aquele mesmo que me acolheu. Me acolheu no meu pecado, na minha vida vulgar, na minha vida distante da vontade dele, e ele estendeu a mão para mim. Então temos motivos para nos alegrar, mesmo diante das tribulações. Nos alegrarmos no Senhor, em quem Ele é e na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estamos cientes e confiantes de que Deus zela por nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, e Paulo vai citar isso aqui, que ele quer ser encontrado pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, né? Esse mesmo poder é o poder com o qual Deus nos ama e cuida de nós. Mas Paulo, na sequência, faz um alerta aqui. Ele primeiro traz toda essa ideia do deleitar-se, de alegrar-se no Senhor, mas na sequência ele vai fazer um alerta. Ele está dizendo, cuidado com os cães. E esse termo é forte mesmo, e é propositalmente forte. Às vezes, quando as pessoas dizem assim, Jesus jamais ofendeu alguém, em alguns momentos ele usou algumas palavras bem fortes. E alguns dos discípulos também, né? Aqui Paulo vai chamar de cães, né? São os legalistas. No caso dele ali, eram pessoas que defendiam que para você ser um cristão, você precisava primeiro se converter ao judaísmo. E para isso você precisava passar por uma intervenção, né? Uma mutilação. E aí Paulo vai criticar essa iniciativa, né? Ele vai dizer que os legalistas são aqueles que não querem que você descanse e se alegre no Senhor. Ele está dizendo, descansa no Senhor, na obra que Jesus fez. E o legalista vai dizer, não. Não é assim fácil, não. Não é descansar no Senhor, não. Nós temos que pagar o preço. Bota aí para fora que a gente vai tacar na valha, né? Porque existia uma mentalidade de que a gente precisava fazer algo para conquistar o favor de Deus. E essa mentalidade, foram-se aqueles que queriam circuncidar as pessoas no meio cristão, eu espero, né? Eu acho que ainda existem alguns grupos radicais assim que proclamam isso, mas não são uma minoria quase que silenciada assim. Mas há outras formas de legalismo que a gente encontra, certo? Que vão dizer que tipo de comportamento você tem que ter, que tipo de roupa você tem que usar, que corte de cabelo você tem que usar, se você pode ou não usar um tipo de joia, se você pode ou não ouvir um tipo de música,
Se você pode ou não ter esse tipo de comportamento, gostar desse tipo de filme e por aí vai, né? Como se através dessas obras, dessas atitudes, a gente conseguisse de alguma forma colaborar com a ação do Espírito Santo para que sejamos aceitos diante de Deus. Agora é curioso que todas essas coisas são sempre parciais, né? Se você pode ir até esse ponto, daqui para frente não pode mais, né? Então cria-se um conjunto de regras para se seguir, para se chegar até Deus. A lei, ela tem esse teor, tem esse formato, né? A lei, ela sempre faz uma consagração simbólica. Vou tentar explicar. Era mais ou menos assim, é um pedaço que representa o todo. Como é que é a mutilação da circuncisão? É cortado um pedaço da carne do homem, certo? E aí o corpo todo é judeu agora. Por causa de um pedaço, uma parte, né? O pagamento do dízimo funcionava da mesma forma. Você pagava 10%, você pegava da sua produção, fiz a minha colheita, pego 10% dessa colheita e levo para o templo. E aí toda a minha produção estava consagrada a Deus. Ou mesmo sacrifício. Eu pegava uma ovelha do meu rebanho, levava lá para o sacerdote sacrificar ela. E quando eu fazia isso, uma ovelha salvava o todo. Certo? É assim que se encontra sempre no Antigo Testamento. É uma parte pelo todo. Uma parte pelo todo. Né? Porém, em Jesus se cumpre tudo isso. Jesus é aquele que é a parte, ele vem como homem exatamente para ser parte de nós, certo? E ele morre em nosso favor. A partir daí, todas essas coisas que simbolizam essa redenção por uma parte, né, elas deixam de ter sentido. Tanto a circuncisão, quanto o dízimo, quanto o sacrifício de ovelhas, todas essas ferramentas que serviam de espécie de instrutor, de tutor da nossa mente, para que a gente entendesse a lógica do Messias, todas essas coisas deixam de fazer sentido, porque hoje Jesus já veio. E aquele que iria fazer o sacrifício pelo todo, já fez esse sacrifício, né? E Paulo vai dizer isso, que a lei serviu de tutor, de instrutor, né? Ou de suporte, de aio, né? Então, tudo se cumpre em Cristo. Todo o corpo é dele, certo? Todo o corpo é de Cristo. Todos os bens são de quem? Eu sou um cristão, certo? Como é que a igreja de Atos é reconhecida? Ninguém considerava seu nada daquilo que possuía. Não é isso? Está descrito lá. Então não precisava dar dízimo. Porque tudo que eu tenho, todos os meus bens, são na verdade da coletividade. São na verdade do todo. Então não há mais razão para eu oferecer uma parte dos meus bens. Porque todos os meus bens são de todos. Tudo que eu sou, né? Tudo é de Cristo. E dos irmãos, né? Do corpo de Cristo, que caminha, fala, se move aqui na terra. Então, há uma lógica que precisa ser rompida, que é essa lógica legalista, que trata como uma espécie de conveniência também. Paulo vai dizer aí que se fosse para ser conveniente, né, ele mesmo ia se considerar um judeu, porque para ele estava muito fácil, né? Ele tinha seguido todos os preceitos até ali. Se fosse por conveniência, para ele era melhor exigir que todo mundo seguisse a lei, porque ele estava de acordo já. Ele já não precisaria fazer grandes esforços para se adequar, né? Mas ele vai dizer que não faz, né? E nessa ideia de uma lei conveniente, né, vai entrar naquele conceito, a graça é perigosa demais, as pessoas vão abusar se a gente for gracioso demais. Eu não vejo Jesus preocupado com essas coisas. Eu não vejo Jesus preocupado. Mas se a pessoa, se ela não tiver nada para oferecer, ela vai receber graciosamente Deus, ela vai acabar abusando disso. Eu não vejo Jesus preocupado com isso, tá? Outra desculpa muito comum é:
Mas eu me esforço tanto. Como é que eu vou ser comparado com outra pessoa que não se esforçou? Né? Jesus também não está preocupado com esse esforço. Ainda que esse esforço tenha sido produto de engano, muitas vezes. Né? As pessoas acreditam que se elas fizerem muito, Deus vai retribuir com muito. Né? Mas a verdade é que Deus se inclinou para nós de forma graciosa, pela sua misericórdia, e nos alcançou no nosso lugar de pecado. Né? Então, a partir daí, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é dele. Né? Então, não há mais um sacrifício a ser feito para consagrar, mas, pelo contrário, uma resposta ao sacrifício de Jesus. Não sou eu que faço algo para merecer o céu, mas porque o céu me foi dado de graça, eu quero dar tudo em troca. Porque eu estou muito satisfeito com o que Jesus fez. Então eu não faço em forma de sacrifício, mas eu faço em forma de gratidão, de dádiva. Puxa, como Deus foi maravilhoso comigo. Deus, eu não sei o que fazer para te agradecer. Então toma tudo que eu tenho, toma tudo que eu sou. Não quero ficar com mais nada. Tá tudo aí. É tudo seu. Isso é nascer de novo, né? É isso que Jesus vai ensinar para Nicodemos. É isso que Jesus vai ensinar para o jovem rico. É isso que Jesus vai ensinar para a mulher samaritana na beira do poço. É isso que Jesus vai ensinar para Zaqueu, que chega um ponto que ele fala, então não quero mais riqueza não. Ele vai, vende metade dos seus bens, depois o que ele pegou a mais ele devolve 4 vezes mais. Por quê? Porque para ele aquelas coisas já não faziam mais sentido, já não eram mais dele, né? Nem ele era mais dele. E Jesus vai dizer, hoje chegou salvação nessa casa. Por fim, e aí a gente vai cortar para... porque o tempo nosso está esgotando da chamada. Por fim, Paulo vai apontar que ele não julga ter alcançado essa perfeição, mas que ele caminha nessa perfeição. Então o que ele está dizendo aqui? Que a perfeição, né, esse lugar, não é um lugar de chegada, mas é um lugar de caminhada. Esse lugar de dependência do Senhor não é assim, eu ainda vou ser dependente de Jesus de verdade. Não é isso. É caminhar em dependência. Eu continuo caminhando, eu não cheguei, continuo caminhando. E aí tem 2 problemas, o desconforto dessa caminhada, né? O desconforto quando eu acho que, puxa, já podia ter chegado, eu tô tão bem, né? Eu tô tão bem, se tivesse chegado tava bom assim. E o reconforto quando eu percebo que talvez eu não esteja tão bem assim, ainda bem que ainda não chegou, porque se tivesse chegado nesse momento eu tava lascado mesmo, né? Então, nós caminhamos, né, ao lado de Jesus, esses momentos de auto-reconhecimento como alguém que está muito bem, e outros momentos que a gente tem um auto-reconhecimento que a gente está muito distante, né? E esse é um processo natural de caminhada. Você sabe que meu pai é engenheiro, né? Ele costuma dizer isso. Para uma pessoa caminhar, ele tem que entrar em ponto de desequilíbrio. Quando você se desequilibra, você estende sua perna e apoia mais adiante, né? E aí você dá um passo. Aí você desequilibra de novo, joga o corpo mais para frente, apoia a outra perna e dá outro passo, né? Então, o caminhar é uma constante relação de equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Se eu quiser continuar sempre equilibrado, eu não vou sair do lugar. Eu vou ficar ali encostado e vai estar tudo certo. O fim dessa caminhada vai acontecer onde? Na glória eterna que nos está reservada em Cristo Jesus. É só lá que a gente vai dizer assim, cheguei, agora cheguei, finalmente, né? É só lá que a gente vai chegar. E provavelmente a gente vai dizer assim, cheguei, e não sei nem como cheguei, porque estou espantado de ter chegado aqui, né? Uma vez reconhecendo quem nós somos, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e queria abrir para a gente conversar, assim que a gente reiniciar a chamada, eu queria conversar um pouquinho sobre os legalismos que nós trazemos muitas vezes, ou que nós presenciamos muitas vezes, e o efeito danoso desses legalismos aí na nossa caminhada com Jesus, tá bom? Vamos reiniciar a chamada então, e aí a gente já retorna para a segunda parte.